Então, pessoal, na aula anterior, a gente viu o modelo atômico de Thomson. E aí, como eu já havia falado antes, se surgir algum experimento que aquele modelo atômico não consiga justificar, o modelo ele é, digamos, desacreditado. E aí é onde está. Até a época de Thomson ali, todos os experimentos realizados ali, todos os fenômenos observados, né, o modelo atômico de Thomson, né, justificava, estava tudo bem redondo, digamos, estava tudo bem redondo, dava para justificar. Até que surgiu um experimento, né, conhecido como experimento de Rutherford, onde Rutherford ele era um grande estudioso dos fenômenos da radioatividade. Então, na época, vários cientistas estudavam a radioatividade. Entre eles, né, entre os cientistas, tinha Rutherford. E Rutherford, ele fez um experimento que foi o seguinte: ele pegou uma caixa de chumbo e dentro da caixa de chumbo ele colocou o material radioativo, o polônio, e deixou aqui uma saída. E o polônio é um emissor de partícula alfa. O polônio é um emissor de partículas alfa. Então, o Rutherford, né? Vou te colocar aqui que é o polônio, né? Então, o Rutherford deixou aqui esse orifício, esse canal, que era para que as partículas alfas saíssem por ele. Então, por esse canal aqui, saíam partículas alfa. Aí, aqui na frente, ele colocou mais uma chapa metálica aqui, de chumbo, com um orifício no meio, que era para dar um direcionamento melhor ainda para as partículas alfas, né? Porque as partículas alfa, quando saíam daqui, tipo, saía assim, digamos. Então, ele vai dar uma filtrada nessas partículas alfa, fazendo com que elas passem aqui, mais partículas alfas aqui. E aqui na frente, ele colocou uma lâmina de ouro bem fininha, na casa de 10 a menos 4 nanômetro. Eles escolheram o ouro porque o ouro não sofre oxidação, né? Tem a capacidade de oxidar muito baixa, isso é um ponto positivo. E também porque o ouro é um dos metais que dá para fazer a lâmina mais delgada possível, bem fininha. Então era uma coisa mais fina do que papel, né? Então foi na casa aí de 10 a menos 4 nanômetro, para se ter uma ideia. Então ele colocou aqui uma lâmina de ouro e em volta dessa lâmina de ouro foi colocado uma chapa banhada com sulfeto de zinco. Banhada com sulfeto de zinco. O sulfeto de zinco é um material fluorescente. Então, quando a partícula alfa incidir sobre a placa de sulfeto de zinco, vai aparecer cintilações. Então, ele vai ver. Quando as partículas alfa saem aqui, você não vê, porque né, é invisível, lógico. São coisas, né, subatômicas. Só que quando a partícula alfa toca a chapa banhada com sulfeto de zinco, você percebe cintilações. E assim foi feito. E aí, qual foi o resultado do experimento? Rutherford esperava que a grande maioria das partículas atravessasse a lâmina de ouro. Da mesma forma que uma bala atravessa uma folha de papel, né? Rutherford era um grande conhecedor das partículas alfa e ele sabia a capacidade que a partícula alfa tinha, do que ela era capaz de atravessar. Então, para Rutherford, né? Ele esperava que as partículas alfas atravessassem essa lâmina de ouro da mesma forma que uma bala atravessa uma folha de papel, ou seja, atravessa muito fácil.
Então, no máximo, poderia acontecer pequenos desvios, muito pequenos. Nada muito extravagante. Isso era o que Rutherford esperava, caso o modelo atômico fosse igual ao que Thomson imaginava. Porque pelo modelo atômico de Thomson, essa parte positiva está espalhada ali sobre todo o átomo, é aquela massa mais espalhada. Então, essa massa positiva mais espalhada não seria capaz de deter a partícula alfa. Só que o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu é que algumas partículas tiveram uns desvios muito acentuados. Ele não esperava esses desvios bastante acentuados. Então, não foram grandes, mas teve. E uma quantidade ainda, por menor que fosse, mas aconteceu, é que algumas partículas voltassem. Imagine a surpresa de Rutherford. É igual você pegar um fuzil, dar um tiro aqui num papel e a bala bater no papel e voltar. Você nunca espera que isso aconteça. Não tem, é improvável que isso aconteça. Né? Pois foi isso que aconteceu no experimento de Rutherford. Ele atirou uma bala aqui na folhinha de Ohm, né? A bala, a partícula alfa, era para passar normal. E o que aconteceu? Algumas sofreram grandes desvios e uma quantidade pequena voltou. Isso foi o experimento que fez com que o modelo atômico de Thomson fosse desacreditado. Então, isso é cobrado no vestibular. O que fez o modelo atômico de Thomson ser desacreditado? O experimento de Rutherford. Por quê? Porque se o átomo fosse igual ao Thomson passava, as partículas alfa eram para ter passados aí direto, né, sem sofrer desvio, ou no máximo sofrendo pequenos desvios. E o resultado não foi esse. O resultado foi algumas grandes desvios e outras, uma menor quantidade ainda, terminou voltando. E aí, precisa-se, então, criar um novo modelo, já que o modelo atômico de Thomson não consegue justificar esse experimento. E aí, Rutherford sugeriu um modelo atômico, que explica esse experimento. O que foi que ele fez? O que foi que Rutherford sugeriu? Né? Rutherford sugeriu que no átomo existisse um núcleo denso, o átomo existisse um núcleo denso, onde estava a maior parte da massa do átomo, onde estaria localizados os prótons, e ao redor desse núcleo, numa região denominada eletrosfera, ficariam os elétrons, e esses elétrons ficariam girando ao redor desse núcleo. Esses elétrons ficariam girando ao redor desse núcleo. E entre um núcleo e outro aqui, existiam espaços aqui vazios, que era exatamente por onde as partículas alfas passavam. Né? As partículas alfas passavam aqui, porque eu teria aqui um grande espaço vazio entre um núcleo e outro. Né? Por isso que a maioria das partículas alfa passaram. Agora, como o núcleo era pequeno, existia a possibilidade de uma partícula alfa passar aqui próximo ao núcleo. E como o núcleo existia prótons, a partícula alfa é uma partícula positiva. Passando próximo ao núcleo, que também é positivo, ocorria o quê? Repulsão, e a partícula alfa sofria grandes desvios, né? E podendo, inclusive, retornar dessa forma. Só que a quantidade de partículas era muito pequena. A quantidade de partículas que sofriam grandes desvios e que voltavam era muito pequena. Né? Uma a cada 10.000 partículas sofria grandes desvios ou voltavam. Né? Isso sugere que o núcleo é muito pequeno quando comparado ao átomo como um todo. Porque se o núcleo fosse quase do tamanho do átomo,
muitas partículas voltariam. Não? Então, o que fez ele concluir que o núcleo é muito pequeno em relação ao tamanho do átomo como um todo, foi a relação entre a quantidade de partículas que sofreram grandes desvios ou voltaram, quando comparado com as que passaram. Passou-se muitas partículas alfa, então significa que o espaço vazio onde estão os elétrons ali é muito grande. Pequena quantidade retornou, então sugere que o núcleo denso, que é capaz de fazer isso, ele é muito pequeno. A probabilidade de uma partícula alfa bater no núcleo é muito pequena, é 1 para 10.000. Então surge aqui um novo modelo atômico que ficou conhecido como o modelo atômico de Rutherford, onde no núcleo nós temos prótons. Nesse núcleo nós temos prótons, que são partículas de natureza positiva, e ao redor do núcleo ficam os elétrons girando em órbitas circulares. Então esses elétrons eles ficariam girando ao redor do núcleo em órbitas circulares, semelhante ao sistema planetário, onde nós temos o Sol e os planetas girando ao redor do Sol. Ele fez apenas uma semelhança, né? Mas lógico que as leis que regem o movimento dos planetas ao redor do Sol é gravitacional, né? E aqui o elétron ao redor do núcleo é elétrica e não gravitacional. Então tem essa diferença lógica, né? Então, assim surge o novo modelo atômico de Rutherford. Só que teve algumas indagações que foram feitas para Rutherford, que algumas ele conseguiu justificar, outras nem tanto. Uma delas que foi perguntado, né, foi questionado para Rutherford, foi: ô Rutherford, como é que pode no núcleo do átomo ficarem os prótons, se nós sabemos que os prótons são partículas de cargas positivas, como é que eles vão ficar unidos aí nesse núcleo? A tendência é que um próton cause repulsão para o outro, e isso é impossível de acontecer. Rutherford falou, né? Eu não sei exatamente o que tem nesse núcleo, mas deve ter alguma coisa que faça com que esses prótons fiquem lá unidos. E a gente não sabe ainda o que é, mas provavelmente tenha algo que consiga deixar lá esses prótons unidos no núcleo. Foi uma justificativa meia boca, mas pelo menos é uma justificativa, né? Que induz, né, os pesquisadores a buscar, né, a procurar o que deve ter nesse núcleo que faça com que os prótons consigam ficar ali no núcleo. Beleza, essa passou. Uma outra indagação que foi feita para Rutherford foi: ô Rutherford, por que os elétrons, que são partículas de carga negativa, por que eles não são atraídos pelo núcleo e entram em um movimento, né, em um movimento em espiral aí, e termine chocando com o núcleo? O que faz? O que justifica esse elétron não perder energia ao girar e se chocar com o núcleo? Porque nesse modelo aí a gente espera que isso aconteça, porque o elétron ele é negativo e o núcleo, pelo que o senhor está dizendo aí, ele é positivo, e isso poderia acontecer. Então não dá para esse elétron ficar assim. Aí Rutherford disse: eu não sei exatamente como que isso não acontece, mas o modelo, da forma como está, ele justifica todos os experimentos que nós temos até então. Então, até a data de Rutherford, esse modelo aí, que era um modelo bonito de se ver, conseguia justificar e estava, como é que a gente pode dizer? Estava convencendo, né? Então, por mais que ele não conseguisse justificar
O porquê que isso não era possível de acontecer, né? Porque isso aqui, na realidade, é uma sugestão, é uma indagação, a gente nem sabe, na época, quem questionasse não tinha nem certeza que isso acontece, não tem como provar que isso acontece. Da mesma forma, não provar que não acontece. Então, ficou a indagação no ar. Só depois que um aluno de Rutherford, um aluno de doutorado do Rutherford, um cara da mente brilhante, uma das mentes mais brilhantes aí que tem na história da ciência na sua época, foi Bohr, Niels Bohr. Niels Bohr, né? Um apaixonado aí pela física quântica, pegou o modelo de Rutherford e justificou, melhorando, né? Justificou o porquê que isso não acontece com o átomo, dando uma força a mais para segurar esse modelo atômico planetário aí. Essa contribuição de Bohr, a gente explica no próximo módulo separado, porque aí a gente precisa ter uma aula só para o modelo atômico de Bohr. Beleza? A gente para aqui na seguinte indagação. A gente vai ter agora que justificar o porquê que isso não acontece. Beleza? Então, fica aí. Até a próxima.